Olá pessoal, tudo bem? Na aula passada, a gente viu sobre a transitividade verbal e a questão dos verbos, né? Transitivos direto, indireto, direto e indireto e os intransitivos. E aí ficou pendente que eu passasse para vocês as preposições essenciais. Eu até solicitei, na verdade, que vocês anotassem no caderno de vocês, tá? Quem não anotou, tá aqui a lista das preposições essenciais, que elas são fundamentais para que a gente possa entender como que funciona a transitividade verbal quando eu tenho o verbo transitivo indireto, que é aquele que vai exigir a preposição essencial dentro daquele elemento da oração, tá? O termo essencial da oração, eu tenho aí a preposição. E aí eu tenho essa ordem aqui das preposições. Por que eu pedi para anotar nessa ordem? Porque eu tenho uma musiquinha para facilitar, para identificar se aquele verbo é transitivo indireto, eu vou fazer a perguntinha para o verbo, né? Aí eu vou perguntar a quem, né? Para quê? Para quem? Sobre o que, né? Então eu vou ter aí a perguntinha através das preposições essenciais, tá certo? E aí vamos lá, eu vou colocar aqui a música e aí vocês vão poder estar acompanhando aí, tá? Na ordem, vou colocar aqui pra gente ver se dá pra gente ouvir direitinho. E aí a gente acompanha aí as preposições. A, ante, até, após, com, contra, ver, desde, entre, para, per, perante, por. A, ante, até, após, com, contra, ver, desde, entre, para, per, perante, por. Sem, sobre, sobretrás, 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 sem, sobre, sobretrás. Pronto, só mais uma vez que ela é viciante, hein? Vamos lá. A, ante, até, após, com, contra, ver, desde, entre, para, per, perante, por. A, ante, até, após, com, contra, ver, desde, entre, para, per, perante, por. Sem, sobre, sobretrás, sem, sobre, sobretrás, sem, sobre, sobretrás, sem, sobre, sobretrás, sem, sobre, sobretrás. Questão de prova aí, hein? Quais são as preposições essenciais, tá bom? Beleza, musiquinha, eu vou anexar a musiquinha para vocês também, tá bom? Vou colocar o link lá para vocês. E aí, a gente dá início ao capítulo 5, que o capítulo 5, aqui um breve resumo aqui também, né? Ele vem falando sobre o fortalecimento das relações. E eu tenho as relações interpessoais, mas o que seriam as relações interpessoais? Ela vem retratando a convivência, o respeito, o humor, a desigualdade, a compreensão, na verdade um pouquinho de cada, né? Por quê? Porque são elementos que a gente tem que trabalhar emocionalmente, né? Para a gente aprender a conviver com a diferença, aprender a conviver com o próximo. Nem tudo me agrada, nem tudo te agrada, né? Então eu tenho que aprender a aceitar o outro, aceitar a diferença do outro, aprender a conviver com essas diferenças, tá certo? Então é algo bem relativo. Estou passando aqui para vocês. E aí eu tenho no nosso livro, a gente lá na página 77 e 78 do nosso livro, tá? Do capítulo 5, página 77 e 78, eu tenho um texto muito interessante, que é o Tadeu versus a Maria Angélica, que a gente trabalhou ali hoje. Ele vem trazendo aí uma questão da diferença que o Tadeu torcia para um time e a Maria Angélica para outro. E aí teve uma diferença entre eles, né? Porque por conta da relação, da diversidade que eles encontraram, eles são um casal, mas eles encontraram essa diferença lá na partida de futebol. Tanto que o time dele ganhou e ele estava bem animado, falou na cara dela, debochou e ela se estressou. E aí eles acabaram tendo uma discussão e ela disse até que ia terminar o casamento,
Só que aí, né, foi uma... Se vocês precisam ler o texto. Hoje a gente leu nas turmas, né? Então, leiam o texto, quem ainda não leu, quem ainda não teve oportunidade de ler, tá bom? Lá na página 77 e 78. É muito interessante, tá? Ele vem trazendo essa importância de respeitar as diferenças e particularidades de cada um. É necessário a gente lidar com essa diversidade, seja no trabalho, seja na escola, seja em qualquer ambiente. Tá? E é possível sim conquistar o apoio dos demais para a gente fazer um bom trabalho na escola, né? No nossa vida pessoal. E olha só os de longe que podem prejudicar o relacionamento entre os membros de uma equipe. Mau humor, irritabilidade, insatisfação, mágoa, são sentimentos que a gente não pode guardar para si. A gente precisa mensurar os nossos sentimentos. E essas coisas ruins a gente precisa que não sejam absorvidas, né? Para a gente ter um bom andamento. Precisa ter uma boa interação com a equipe, relações amigáveis, cooperação. E aqui eu separei algumas palavrinhas mágicas que é para a gente refletir e que a gente possa fazer uso dessas palavrinhas no nosso dia a dia, através para fortalecer essas relações, a receptividade, simpatia, humor, união, otimismo, respeito, humildade, tolerância, paciência e compreensão, né? O quão difícil é a gente ter que lidar com esses sentimentos, com essas palavras, para que a gente possa ter aí até no nosso dia a dia ter um dia tranquilo, né? Um dia mais animado, cheio de amor, né? Cheio de otimismo, né? Não custa a gente olhar para a pessoa e dar um bom dia, ter aquela receptividade, saber fazer a nossa dosagem de humor. É importante a gente ter humildade também, reconhecer nossos erros, pedir desculpas, né? Ser compreensivo, manter o respeito perante as pessoas, né? E estabelecer uma união entre a gente, entre a nossa família. Né? Então, esse capítulo ele é muito importante, ele é muito bacana, que ele vai tratar essa questão desse fortalecimento dessas nossas relações interpessoais. Tá bom, pessoal? E aí, a gente já respondeu a página 79 e 80. E aí, para casa, eu solicito que vocês façam a página 81 até a página 85, tá bom? Quem ainda não teve a oportunidade de ler esse texto, faça a leitura do texto, tá? Tadeu versus Maria Angélica, que é muito, muito interessante e retrata essa questão do fortalecimento, tá? Desses dados aqui, dessas palavrinhas mágicas, tá bom, gente? Um abraço para vocês, tá? Tenham um abraço virtual, inclusive, né? Que a gente não pode estar tendo contato. E desejo que tudo passe logo, a gente se encontra em breve. Beleza?